Olá, saudações, me chamo Lucas, vou estar apresentando o Laboratório de Máquinas Elétricas na prática 11, geração, gerador de indução trifásico. O primeiro slide é só um slide modelo, exemplo, o segundo slide pede para abrir o projeto que foi fornecido no PSIM. Esquemática ilustrada na figura, observe se a máquina CC está acoplada diretamente ao eixo, sim, está acoplada. Essa máquina pode operar tanto como carga mecânica como gerador, também sim. E quanto poderá como uma máquina primária no modo motor, dependendo aí da tensão que esteja nos terminais dos parâmetros. Então vamos passando. Em 1.1 pede para rodar a simulação e coletar aí alguns valores, né? O único valor que vai ficar é o VT da máquina CC, que é a tensão terminal. E traz algumas perguntas aí no tópico 1.2, que é: para este ponto de operação, a máquina de indução trifásica está operando em que modo de operação? Motor ou gerador? Justifique sua resposta. Nesse caso, o motor de indução trifásica está operando como motor, né? Porque a corrente, como a gente pode ver, ela está negativa, a corrente do motor CC, então ele está saindo do motor e entrando para a linha. Para esse ponto de operação, o MCC está operando como, ele está operando como gerador, né? Já que a gente tem corrente saindo dele. E para o ponto de operação, pede para calcular as perdas dissipadas na resistividade do rotor e do estator e do MCC. Clicando em cima lá do MCC e do MIT, a gente tem os valores de resistência. E com os valores de resistência de armadura, no caso da máquina CC, a gente pode calcular a perda na resistência de armadura facilmente, né? I R quadrado. E as perdas no rotor trifásico também a gente calcula aí por meio de uma fórmula que já é dada. Então a gente pode ver aqui que pelo ciclo de potência, né? A potência elétrica no motor de indução é de em torno de 3.817 watts. E aí temos perdas, que na ponta do eixo a gente tem o 3.817 menos as duas perdas. A gente tem na ponta do eixo. E na máquina CC, tirando aqui a resistência de armadura da potência do eixo, a gente vai ter a potência entregue lá na máquina CC. No caso, o gerador, quanto ela está gerando. Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, no item 1.5, foi solicitado que a gente colocasse a rotação em 1800, ok? Então a gente conseguiu colocar em 1800 quando a gente colocou uma VT de 136.665, ok? E aí a gente percebe que a corrente deu negativa, certo? Então, após essa alteração, né, o MCC está operando como gerador, ou seja, ele passa um GCC, já que a corrente está negativa, certo? Essa aqui foi a nossa simulação. Então, a gente encontrou a corrente como 11,34 amperes, perdas elétricas 120, ponta no eixo 14,697 e perdas elétricas, né, no MCC menos 14,69. Certo? Então, aqui foram os dados encontrados. Então, no caso, a corrente estaria saindo, né, no caso do GCC. Bom, e na segunda simulação, na 1.6, a gente encontrou aqui, né, o VTMC para que o torque fosse igual a zero, certo? Então a gente encontrou 136,72 volts, ok? E aí o torque ele ficou praticamente zerado, né, dessa forma aqui. E a corrente também deu negativo, certo? Uma corrente um pouco menor que a anterior, mas deu negativo. Então, naquele mesmo modelo do 1.5, né, onde a corrente está saindo aqui do GCC, a gente encontrou esses dados, né? Então, estão aqui expostos na nossa tabela. Agora eu vou passar aqui para o meu amigo Wesley. Dando continuidade à apresentação no procedimento 1.7, ele pede para que nós possamos variar a tensão no terminal do motor de corrente contínua de forma a obter uma potência nula no terminal da máquina de indução trifásica.
E testando os valores durante a simulação, nós conseguimos encontrar uma tensão de 137,13 volts, que ela consegue gerar uma potência nula nos terminais da máquina de indução trifásica. E a gente preencheu todos os outros dados, conforme vocês podem ver nessa tabela. E à direita nós temos um pequeno esboço das percas desse sistema. No procedimento 2.0, ele pede mais uma vez para que a gente possa variar a tensão no terminal do motor de corrente contínua e observar o comportamento da máquina de indução trifásica. Inicialmente, antes dessa faixa amarela, a máquina ela se comporta como um motor, onde a potência dela vai ser positiva, mas abaixo dessa faixa a máquina vai passar a se comportar como um gerador. E é válido ressaltar que nessa tabela, em que durante a simulação, o próprio simulador, mesmo quando a máquina está se comportando como um gerador, ele apresenta um valor de corrente positiva e não negativo. Mas a gente consegue observar que a potência que a máquina está gerando a potência negativa, ela está funcionando como gerador. Então, no caso, a gente pode fazer uma consideração que essa potência, na verdade, diferente do que o simulador mostra, essa corrente, diferente do que o simulador mostra, é uma corrente negativa em vez de positiva. Fica esse adendo durante a apresentação. O procedimento 2.1 ele pede para que a gente possa traçar alguns gráficos de uma curva. Inicialmente ele pede para que nós possamos traçar um gráfico da potência versus o rendimento da máquina. É possível ver que enquanto a máquina está operando como motor, ela possui um rendimento ali na casa dos seus 90%. E vai, à medida que a potência dessa máquina ela vai aumentando como motor, o rendimento vai caindo. Mas existe um valor aqui bem pequeno, onde o rendimento ele é um pouco mais elevado. E à medida que essa máquina de centrifásica começa a se comportar como um gerador, o rendimento ele tende a aumentar. Devido à equação, a potência que está saindo é superior à potência de entrada. Mais uma vez, ele pede para a gente possa traçar um gráfico da corrente que entra na máquina de indução trifásica versus o rendimento. A gente pode observar que, com exceção dessa região no meio, onde era um desvio bem acentuado na curva, ela tende, em outros intervalos, a se comportar de forma linear. Ponto de inflexão na curva. A gente tem um gráfico do torque versus o rendimento. Então é possível observar mais uma vez que o torque, a máquina está funcionando como um gerador, ele é superior e funciona de forma crescente. Quanto maior o torque dessa máquina enquanto gerador, maior vai ser o rendimento dela. E à medida que o torque vai diminuindo, esse rendimento dela também vai diminuindo. E quando essa máquina funciona como motor, é possível perceber essa continuidade. À medida que o torque vai aumentando, existe uma diminuição do rendimento. Esse é um gráfico, o último gráfico, onde pede para a gente traçar a curva do fator de potência versus o escorregamento da máquina. Onde no eixo X nós temos a variação do fator de potência, temos a taxa de escorregamento. E no último gráfico ele pede para que a gente possa traçar o gráfico do rendimento versus o escorregamento. E foi esse gráfico que a gente conseguiu obter. Nós agradecemos pela atenção. Bom dia.